oração às 20 horas. Nessa terça-feira, não terá atendimento pastoral, amém? Caso você precise, você me chama, que a gente reagenda para você outro dia. Mas na próxima terça, não terá atendimento pastoral, tá? Mas você pode me procurar, pode me chamar. Ah, não pode chamar? Pode chamar, amém? Quarta-feira, culto às 20 horas. Domingo, como temos, 2 cultos, das 9h30 às 19h30. E sábado, às 18 horas, encontro de jovens. Encontro de jovens e adolescentes, a partir de 13 anos. Amém, igreja? 12 anos é departamento infantil, tá? Então, é a partir de 13 anos. Vamos lá, o link do teatro da inscrição. Já lançamos no grupo, já está lá o link. Você que não fez, por favor, faça a sua inscrição. É sábado que vem, é 1 quilo de alimento, amém? Caso você não fez, eu vou no dia lá e vou levar o quilo de alimento. Não vai entrar, tá bom? Porque são cadeiras contadas, tá bom? Então, não vai ter como entrar. Não adianta ficar bravo, não adianta. Se não fazer a inscrição, precisa fazer a inscrição aqui, ó, o QR Code. Você pode acessar. Qualquer dúvida, você pode procurar o Arthur e o irmão Marcos, que está ali, ó. Levanta a mãozinha, Marcos, para eles te verem. É isso, exatamente, esse homem de Deus aí. Amém? Encontro de mulheres, dia 30/8. Então, mulheres lindas, maravilhosas, estão todas convidadas para o nosso encontro de mulheres, às 19h30. Lembrando vocês que não tem liturgia de culto, amém? É algo diferente. Então, você, mulher, está convidada para o nosso encontro, dia 30/8. E no final a gente vai fazer uma confraternização, um momento de comunhão entre as mulheres. E você que possa trazer também um docinho, um refrigerante, algo para a gente se juntar, sentar e fazer comunhão. E umas mulheres conhecer a outra, porque entram bastante mulheres novas e a gente precisa abraçar, que elas sintam abraçadas por nós. Amém, mulheres lindas da Palavra de Vida Enseada. Glória a Deus e aleluia, aplauda ao Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor com as nossas contribuições, nosso dízimo, nossa oferta. Você que trouxe, os irmãos estão aqui. Os irmãos estão aqui. Você levanta a sua mãozinha que ele vai até você e também QR Code na tela e atrás da sua cadeira. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor com as nossas contribuições. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu
Paz do Senhor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Temos um dilema nessa manhã, né? Dessa vez tinha água, mas estava frio, né? Quem tomou banho faz assim, vamos ver. Esquece que é ceia, viu? Não vá mentir, viu? Senhor Jesus. Irmão, deixa eu dar uma reforçada aqui nos recados da pastora. O que acontece? O teatro que vai ter aí, a gente não abrimos para fora ainda. Colocamos na rede social. Nós entendemos que se todos da igreja quiserem participar, vai dar tudo certo e é melhor que a gente esteja daqui. Porque nós não resolvemos cobrar nada de entrada, apenas 1 quilo de alimento. Então, se você não fazer sua inscrição lá, a gente vai ser obrigado a abrir para as pessoas de fora. Eu tenho certeza que se abrir para alguém de fora, rapidinho vai esgotar o que tem de vaga lá. Então, se esforça para fazer a tua inscrição, porque quando chegar na frente aí, não tem como. Mas eu sou daqui, vai proibir eu de entrar? Não, você está sendo avisado, você precisa fazer a inscrição. Então, vai ter o QR Code, para você, a pessoa que está lá na frente, receber o teu QR Code, e assim você entrar, tá bom? Então, não colocamos ainda na rede social por isso, para priorizar você da casa. Mas se você da casa não fizer, vamos abrir para quem está de fora e possa participar. Se fosse você, não ficava de fora. É uma mensagem muito, muito linda, muito evangelística. E com certeza Deus vai falar ao teu coração. Amém? Outra coisa, não vai ter o atendimento pastoral da semana, porque eu vou sair hoje depois do culto. Vou ficar uns dias fora, né? Só vai eu e a pastora, né? Fazer um filho lá em Socorro. Menina, vou fazer um filho lá em Socorro. Quando eu viajo assim, eu fico inspirado. As crianças não vão ficar com a avó em nome de Jesus. E eu vou dar esse glória lá em Socorro, né? Se vir mulher, eu coloco Socorro o nome, né? Pronto. Não tem. Você já conheceu alguma Socorro? Mas eu vou dar essa descansada aí. Na verdade, só são 2 dias. Na quarta-feira eu estou de volta, eu estou no culto aí. Mas para dar uma desligada mesmo. Então, se você quiser alguma coisa pastoral, só procurar o pastor Eduardo, procurar o Haroldo. Ele vai atender você aí no que você precisar, tá bom? Eu estou te dando uma mensagem, não me chama, viu? Vou estar em Socorro, não vou conseguir chegar aqui para te ajudar. Então já chama o pastor Eduardo, o Haroldo, vão estar mais perto de você e você vai ser atendido por eles, tá bom? Aos pais que estão presentes, feliz dia dos pais, né? Se você quiser me abençoar também na viagem, vou deixar meu Pix lá no final com a recepção e você leve oferta na viagem do teu paizão aqui. Pode ser? Brincadeiras à parte, tá bom? Ter uma ceia no dia dos pais não há nada melhor, porque não dizendo que ele vai ser o teu pai de carne e osso, ele não faz isso. Mas tu tem a oportunidade de sentar na mesa com o teu pai hoje, é algo espetacular. Talvez você nunca teve a oportunidade de sentar com o teu pai na mesa, né? Você vai ter a oportunidade de sentar com o teu pai hoje na mesa, né? Então aproveita bem isso, tá bom? Você que tem o seu pai vivo, honre ele, né? Honre o seu pai, abençoe o seu pai, né? Depois, quando for, não adianta, vai fazer aqueles textão, ai que saudade, ai, já foi. Então faz em vida, irmão. Homenagem se faz em vida. Pô, que foi? A Bíblia diz que se morreu, segue-se o juízo, acabou, tá bom? Mas quando estiver em vida, honre. Se ele estiver vivo ainda, honre. É o único mandamento com promessa, é honrar pai e mãe. A Bíblia diz que honrar pai e mãe, seus dias serão longos na terra. Então honre seu pai, honre em vida, né? Meu pai, não estou muito bem com meu pai, não. A Bíblia diz para você honrar. Não está dizendo para honrar pai bom, viu? Nem mãe boa. A Bíblia diz para honrar pai e mãe, né? Então honre em vida. Depois a gente vê aqueles textão não lá, aqueles textos de Facebook lá que dá até coceira quando eu vejo aquilo. Quem em vida não faz, depois dá remorso e fica com cheio de, né? Mas isso aí é conversa para outro dia. Então os pais estão presentes, um abraço. Feliz dia dos pais, sabemos que o dia dos pais é todo dia. Mas hoje é aquele dia que a gente separou e caiu na ceia. Um dia melhor para isso. Amém? Então vocês entenderam, né? Não me chames em segunda, em terça, quarta, depois do almoço só. Vocês abençoam minha viagem em nome de Jesus? Isso, pelo amor de Deus, né?
Ora pelo pastor. Livro do profeta Isaías, capítulo 49. A partir do versículo 14. Eu não sou muito de pensar nisso não, mas quando eu estava lá em cima orando antes de descer, Deus me fez lembrar do meu pai. De verdade eu não costumo lembrar não. Acho que devo ter sonhado com meu pai umas 3 vezes desde quando ele faleceu. Faz aqui uns 10 já. Mais ou menos uns 10 anos, 10 a 11 anos já. E toda vez que eu sonhei com ele, eu repreendi quando eu acordei, porque não se sonha com quem já morreu, irmão. Respeito qualquer opinião de cada um, mas eu particularmente, quando eu sonho com meu pai, eu já repreendo. Não é bom sonhar com quem já morreu, já se foi. Tenho certeza que um dia nós vamos se encontrar. Meu pai foi salvo para a glória de Deus. Mas eu pensei lá em cima e tenho certeza que ele estaria muito feliz se estivesse aqui hoje, com tudo isso que eu estou vivendo. Mas Deus sabe todas as coisas, o propósito foi cumprido, né? Então por isso que eu falo para você, está vivo ainda? Honra, honra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Pai, está aí a tua palavra, ela não é minha, ela é tua. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, juntamente com o Senhor, num culto que simboliza muita coisa para nós, grandes coisas para nós. Hoje a mesa ainda é aqui, mas sabemos que vai chegar um dia, Senhor, que não está muito longe, vai ser aí contigo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Continua nos abençoando, nos guardando, nos ajudando a permanecer fiel, nos ajudando a permanecer com fé. Abençoa todos que estão aqui presentes. Abençoa cada lar representado aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Manifesta o teu poder nesse lugar. Continua conosco. O Senhor é o único espírito bem-vindo nesse lugar. Qualquer outro espírito que insista em permanecer aqui, seja repreendido e queimado agora em nome de Jesus. Destrava os ouvidos do teu povo, os olhos, a mente, o coração, para que a tua palavra entre. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Às vezes esquecemos de agradecer o simples fato de acordarmos, abrirmos nossos olhos, podemos respirar, andar, caminhar. Tem pessoas nesse momento num leito de UTI. Para que o Senhor vá lá também, faça um milagre, cumpra o propósito. Mas nós estamos agradecendo porque nós estamos aqui, Senhor. Porque se não fosse a vida que o Senhor nos dá, o que adiantaria? Se não fosse a saúde que o Senhor nos dá, o que adiantaria? Muito obrigado, Senhor. Recebe essa nossa humilde oração. E assim fazemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E você diz amém e aplauda o Senhor. O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Uma das maiores mentiras e mais antigas mentiras de Satanás é dizer que Deus não se importa conosco. É dizer que de alguma forma o Senhor nos esqueceu, o Senhor nos deixou para trás, nós ficamos sozinhos. E o diabo sabe muito bem usar isso contra nós.
Muitas vezes ele sussurra no nosso ouvido, dizendo: se Deus te amasse, você não estava passando por isso. Uma das maiores questões que nós carregamos dentro de nós, mas que muitas vezes não falamos isso, é exatamente essa. Se Deus nos ama, por que deixou isso acontecer? Se Deus nos ama, por que Ele deixou eu passar por isso? Se Deus me ama, por que Ele levou quem eu amava? Essa é a maior questão que eu e você carregamos dentro de nós, mas muitas vezes não falamos. Mas o diabo sabe muito bem sussurrar no nosso ouvido e dizer: ele te ama, por que está acontecendo isso? Ele te ama porque a porta fechou. Ele te ama porque está vivendo uma fase financeira tão ruim, se ele te ama. A Bíblia vai mostrar para a gente vários homens e mulheres de Deus que passaram por situações parecidas com isso que eu estou dizendo, que até certo ponto parece que essa mentira é verdade. Nós não gostamos de dizer isso, não gostamos de falar isso, maquiamos muitas vezes isso, mas é uma verdade. Parece que isso que o diabo fala é uma verdade. Porque quando nós estamos dentro da situação, olhamos para tudo aquilo e pensamos: de verdade, cadê ele? Onde que ele foi? Por que ele não fez? Por que ele não agiu? Por que ele não socorreu? Mas todos eles, você conhecendo a Bíblia e lendo, vocês vão ver que todas as histórias, no final, Jesus apareceu. Deus apareceu, porque Ele nunca abandona. Por isso que Ele disse no versículo que eu li aqui: pode uma mãe, mas eu de maneira nenhuma não. Tenho você marcado nas minhas mãos. Só que o inimigo usa várias armas, eu vou falar só de 3 essa manhã aqui: silêncio, cansaço e dor. Presta atenção. 3 armas que o inimigo vai usar contra você para dizer que teu pai te deixou, te abandonou, não está contigo. Presta atenção: silêncio, cansaço e dor. Você conhece muito bem a história de Jó. Conhece muito bem a história, leu várias vezes. História incrível, fantástica, mas que por muito tempo o silêncio de Deus permaneceu. Eu já falei aqui um tempo atrás que silêncio não é ausência. A gente não podemos confundir o silêncio com a ausência. Porque você conhecendo a história de Jó, você sabe que Deus estava em silêncio, mas não estava ausente. Porque tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Jó era com permissão de Deus. Só que Jó não sabia. Porque tudo aquilo que o diabo fez, onde tocou, onde tirou, Deus permitiu. E aí é onde eu entro. Mas se Deus amasse Jó, por que Ele deixou tudo aquilo acontecer? Eu disse para você que tinha silêncio, não tinha ausência. Deus mostrou com a vida de um homem para o diabo que é possível vencê-lo. Então você vai ver que Jó vai perdendo tudo, e rápido. Imagine num dia você acordar de manhã, você ser muito rico, ser muito próspero, e no final daquele dia você está pobre e doente, e os filhos morreram. Então é muito rápido o que acontece. Num dia perde tudo, e agora Jó está sem saber o que vai fazer, porque ele não consegue entender o que está acontecendo e não tem uma palavra de Deus. Deus está quieto, em silêncio. E o inimigo sabe que o silêncio de Deus, para a gente que gostamos de ouvir sempre a voz dele, é uma arma muito boa para o diabo, porque ele vai começar a usar. Porque a gente lemos a história e a história vai dizer que Deus deu o testemunho de Jó: homem reto, íntegro, temente a Deus e fugir da aparência do mal. 4 qualidades, se nós tivermos, está tudo certo. Mas se Jó, com essas qualidades, Deus permitiu o diabo tocar em Jó, imagina a gente cheio de brecha. A Bíblia vai dizer que Deus disse que Jó era homem reto, íntegro, temente a Deus e fugir da aparência do mal. 4 qualidades espetaculares para lutar contra o diabo. Só que mesmo Jó sendo assim, perdeu todos os bens, os filhos morreram e ficou doente. Agora você imagina, se Jó, com todas essas qualidades, o diabo chegou lá, imagine a gente cheio de brecha. Só que a Bíblia vai dizer que Deus foi deixando passar e Jó não conseguia ter resposta, o silêncio estava existindo, e Jó começa a questionar.
Porque o silêncio de Deus é complicado também para quando a gente está dentro de uma prova. Você imagine você acordar num dia milionário e daqui a pouco está pobre, sem filho, doente. Por isso que Jó não consegue entender. Os amigos também não conseguem entender. Jó até um certo ponto ele resiste. Diz que Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas isso aí vai até um certo ponto, irmão. Nós não somos diferentes de Jó. Falamos isso, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, até certo ponto. À medida que o tempo vai passando, a nossa fala vai mudando, ao ponto de Jó falar: amaldiçoou o dia que eu nasci. Porque a prova foi tamanha e tão grande que Jó não conseguia lidar com aquilo. Os amigos começam a questionar: tu pecou, tu pecou, tu pecou, tu pecou. E aí você imagina o diabo numa situação dessa. Cadê o teu Deus? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então presta atenção, ele não só conta a mentira, ele é o pai dela. Então ele sabe muito bem falar sobre ela, a ponto de às vezes parecer verdade. É por isso que muitas vezes ele conta uma mentira para você tão bem contada, que até parece verdade. Tem um monte de crente ouvindo uma mentira do diabo como verdade. Cadê o teu Deus, Jó? E a Bíblia diz que Jó juntava os seus filhos para que não pecasse contra Deus. Jó tinha um cuidado. Só que o que me chama a atenção, e é que às vezes a gente não gosta de falar nisso, aí você vai falar assim: poxa, pastor, mas Deus amava tanto Jó e fez ele perder tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que eu e você precisamos perder para ter proximidade de Deus. Porque lá no final de tudo Jó vai dizer assim: eu te conhecia de ouvir falar, distância. Agora os meus olhos te veem, está perto. É fácil perder tudo? Claro que não. Mas tem coisas que eu e você vai precisar perder para se aproximar de Deus. A Bíblia vai dizer que lá no final Deus multiplica tudo, dá tudo em dobro, menos os filhos. Então Jó tem tudo de volta. Deus mostrou que nunca esteve ausente, só estava em silêncio. Então deixa eu te falar uma coisa: quando o diabo vir falar para você assim: cadê o teu Deus? Você fala assim: está no controle. Onde que teu Deus está que permitiu isso acontecer? Ele está no controle. Porque quando a gente lemos o livro de Jó de uma forma de cima, como Deus via, Deus estava no controle de tudo, porque foi Ele que permitiu. Então Ele foi controlando as coisas, controlando tudo. Tudo estava no controle de Deus, mesmo quando nós não entendemos. Tudo está no controle de Deus. Então quando o diabo falar para você assim: Deus não está falando com você, Deus não liga para você, Deus deixou você de lado, você fala: mentira sua. Deus nunca se ausenta. Às vezes vai ficar em silêncio. Ou você confia ou não confia. E depois no final do livro de Jó entendemos que Deus nunca saiu de perto de Jó. Nunca. Deus conhecia muito mais Jó do que Jó Deus. E aí Jó entendeu, quando ele recebe tudo, que Deus nunca teve ausente. Então eu falei para você que uma das armas que o diabo vai usar para falar para você que teu pai, Deus, te abandonou, é quando o silêncio de Deus chega. Eu disse para você: silêncio, cansaço e dor. Vou fazer igual a assembleia agora. Repete comigo. Silêncio, cansaço. Mais uma vez. Mais alto para quem está acordado. Isso. Ó. Parece a Assembleia de Deus. Estou ficando meio assembleiano pregando, viu? Não sei o que está acontecendo. Não, eu sou palavra de vida, irmão. Glória a Deus, não. Sou palavra de vida, irmão. Palavra de vida até o final. Fechado. Fechado com a PV. O presidente escuta um negócio desse, vai me tirar daqui, pô. Sou PV, irmão. Ainda bem que não está gravando esse escuta ainda ao vivo. Daqui a pouco eu vou ter que parar com isso. Fui gravar o vídeo com os caras lá, estão metendo um pau em mim. Pô, tá brincando com a palavra de Deus. E tá. Que é isso? Tá tirando sarro da palavra de Deus? O povo é terrível. Nem dormi preocupado. Silêncio. Agora eu quero falar para você do cansaço. 1 Reis, capítulo 19, não precisa colocar não. Ô Marcos, não precisa colocar não, quem tiver aí. Só para você guardar, né? Só caso você dá uma olhada. 1 Reis,
19, do 1 em diante. A Bíblia vai dizer que Elias tinha acabado de matar 850 profetas ao fio da espada. E aí agora ele recebe uma palavra enviada de Jezabel dizendo: amanhã, mais ou menos nessa mesma hora, vou fazer contigo o que tu fez com meus profetas. Manda um zap para Elias. A Bíblia vai dizer que Elias recebe aquela palavra, foge e pede a sua morte. E quando a gente para olhar a vida de Elias, você vai entender, e nessa passagem para frente, você vai ver que Elias sempre vai frisar: eu estou só, eu estou só, eu estou só, eu estou só. Todo mundo foi embora, eu estou só, eu estou só, eu estou só. Mas presta atenção numa coisa: por que ele está dizendo que está só? Porque o cansaço bateu, irmão. Ele só estava cansado. Às vezes a gente cansado fala: ninguém se preocupa comigo, ninguém olha para mim, ninguém. Não. É que você está cansado, você não percebeu o que está acontecendo. Elias estava cansado, tinha acabado de matar 850 profetas ao fio da espada. Você imagina, você cortar a cabeça de 850 pessoas. Está cansado mesmo. E aí o cansaço chega por quê? Porque ele recebe a fala de Jezabel. Só que quando ele vai falar com Deus, ele fala assim: Deus, me mata. Mas presta atenção, se ele quisesse morrer de verdade, é só ficar lá. Jezabel já ia matar ele. Não é verdade? Jezabel já tinha ameaçado ele de morte. E ele sai dali e pede para Deus matar ele. Se ele quisesse morrer, ele já ficava lá. Jezabel já ia fazer isso para ele. O problema não é que ele queria morrer, o problema é que ele estava cansado. E qual que era o cansaço, pastor? É depois de ter feito tudo isso, ainda reescuto isso dessa mulher. Por isso que ele vai falar: Deus, eu estou sozinho, Deus, eu estou sozinho. E aí o inimigo começa a sussurrar: ninguém ligou para você? Ninguém te mandou uma mensagem? Ninguém te ligou? De verdade você não faz falta. De verdade ninguém se preocupa com você. Aí o diabo começa a trabalhar em cima do teu cansaço. É por isso que você vai perceber pessoas que elas começam com muita força. Elas começam a ficar cansadas. E aí cansado a mente fica vulnerável, irmão. Aí o diabo trabalha em cima da mente. Tá vendo? Você só era bom quando você fazia. Tá vendo? Quando você era importante. Aí começa a trabalhar na mente. A ponto de um homem que disse que não ia chover e não choveu. A ponto de um homem que matou 800 profetas na espada. Um homem que orou, o fogo desceu do céu. Um homem cheio de poder, cheio de autoridade. Com uma palavra, ele parou. Presta atenção. Um homem cheio de autoridade, por causa de uma palavra, ele fugiu. Por quê, pastor? Porque o cansaço bateu. E quando nós estamos cansados, as palavras entram com mais força dentro do nosso coração. Porque nós não conseguimos entender. Poxa, uma coisa que a gente não entende, às vezes é religioso nisso. Acha porque trabalha muito na igreja, ou faz muita coisa na igreja, ou pastoreia, ou canta, ou serve, ou recebe, ou dá aula no ministério infantil, acha que o diabo não vai chegar. Não, Deus, eu estou trabalhando bastante, estou cheio de hora extra com o Senhor não vai deixar o diabo chegar. O que você faz na igreja não vai te ausentar ou te criar uma barreira para o diabo não chegar. Pelo contrário, é que ele vai trocar em você. É assim que ele vai vir para você. É assim que ele vai mexer em você. Por quê? Porque você está fazendo. Então Elias estava grande, estava andando, mandou mais em você orar, irmão, e fogo descer do céu. Como eu queria ter esse poder de vez em quando. Uma vez só, duas. Senhor, Deus não dá asa à cobra, né, irmão? Eu posso falar porque João, que era o profeta do amor, né? Encostou a cabeça em Jesus, pediu para mandar fogo do céu e matar aquele povo. Por que eu não posso falar? João, que era João, considerado carinhoso. Pedro, que era o ruim, ele pede para mandar fogo e matar os outros. E João, carinhosão. Sabe aquele... chama de pastor. João, pastor. E é um homem mais meu pastor. Só que agora ele recebe uma palavra e está vulnerável, está cansado. E agora vai embora, foge. E o diabo começa a trabalhar. Ele falou: me mata, pô. Acaba com isso.
Quero dizer para você uma coisa, presta atenção. Você só está cansado. Você só está cansada. E cansado ninguém consegue organizar a mente, os pensamentos e as emoções. Então, quer um conselho? Dá uma respirada. Respira. Dá uma segurada. Reorganiza a emoção, a mente, os pensamentos, os sentimentos e volta. E volta. E volta. Só assim, pastor, só isso, só isso. O mundo não acabou, você não está sozinho. É mentira do diabo, é mentira dele. Você não está só. Você não está só. E Elias ficava falando, eu estou sozinho. Começa a ir para longe. A ponto de se enfiar num lugar escuro. Porque quem pensa que porque a pessoa que está só, ela gosta de ficar sozinha em lugares escuros. Ele se enfia dentro de uma caverna porque ele achou que ele estava só. Só que ele não percebeu que mesmo ele dizendo que está só, Deus mandou o corvo para alimentar de manhã à noite. Ele estava dizendo que estava só. Deus não deixou de cuidar dele, para mostrar para ele, Elias, você não está só. Imagina o corvo vindo, carne, pão, come e bebe que o caminho é longo. Quando ele se enfia dentro do lugar escuro, Deus vai lá para tirar ele de lá. E eu gosto da didática às vezes desse pai, desse nosso pai. Ele falou, Elias, sai daí, pô. Sai daí, pô. Sai daí, pô. Mas eu estou sozinho. Ele falou, tá não, pô. Vai de bobeira. Tem um monte de gente lá ainda que não se dobrou diante de Jezabel. Você não está só não, pô. Tem um exército esperando você. Desce lá, tem um monte de gente. Você não está só. Você precisa entender, você não está só. É uma prova disso, Elias, que eu vim até você. Nas tuas inconstâncias, nos teus caminhos que você escolhe por causa do cansaço, eu vim aqui para tirar você daí. Para dizer para você, esse não é o seu lugar. Deixa eu dizer para você, um quarto escuro não é o seu lugar. Hoje eu não quero ver ninguém, apaga a luz e se enfia dentro do quarto. Um quarto escuro não é para você. Eu não quero ver ninguém hoje eu não estou afim de falar com ninguém. Se for para viajar que nem eu, pode. Dentro do quarto escuro não. Estou desgostoso com a vida, todo mundo foi embora, meus amigos, não tem mais ninguém. Falou, Elias, sai daí. Sai daí. E eu gosto disso, porque quando você vai ver lá no original, a Bíblia diz que Deus está numa brisa suave. O que está fazendo aqui, Elias? Mas quando você vai ver para o original, é como se fosse um sussurro falando com Elias. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Não tem como você sussurrar no ouvido de quem você não conhece. Eu sou você parar na rua e pega uma mulher passando e você vai... estou entregando algo de Deus. Peguei o pastor pregando sobre Elias e estava passando na rua. O pastor estava entregando um negócio de Deus para a irmã. Ninguém sussurra no ouvido de quem não conhece, irmão. Ninguém sussurra no ouvido de quem não tem intimidade. E aí Deus está mostrando para Elias. Elias, estou tão pertinho de você que estou perto do teu ouvido. Elias, sai daí. Esse não é o seu lugar. Por quê, pastor? Porque o diabo quer trabalhar na nossa mente quando estamos cansados, para dizer que estamos só, para dizer que ninguém se preocupa comigo, para dizer que eu não sou importante para nada, que ninguém está nem aí para mim, porque minha vida é ficar sozinho mesmo, porque eu não sou importante, ninguém se preocupa comigo. É mentira do diabo. Talvez você vai estranhar a forma que eu vou ministrar hoje, eu também estou estranhando já. Eu também estou estranhando. Mas só estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Silêncio. Já falei 2 para você. Silêncio em Jó, cansaço de Elias. Agora eu quero falar da dor. Presta atenção numa coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus já está crucificado. Mateus 27, 46. Sentindo muita dor. Muita dor. E aí Jesus vai dizer o quê? Coloca aí para nós, Marcos. Você tem que colocar para nós aí. Mateus 27, 46.
volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Presta atenção numa coisa, irmão. Tem momento da nossa vida que a dor grita mais alto do que a promessa. Jesus estava sofrendo uma dor fora do comum aí, fora do comum. Fora do comum. A ponto de ele dizer: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Você já viu aquele filme lá do... Você deve ter visto, né? Paixão de Cristo. Eu acho que é o melhor filme que tem da crucificação de Cristo. Os outros tentam fazer, mas nenhum chega perto daquele dali, irmão. Não tem como você assistir sendo um cristão, aquilo dali, não se emocionar e não pensar e não te fazer raciocinar algumas coisas. Mas não sei se você lembra, tem um momento que Jesus está no chão, apanhando, e passa um homem de preto, com o rosto muito branco, com uma criança no colo. Você lembra dessa cena? Uma criança feia. É porque o filho do diabo não pode ser bonito, né, irmão? Criança feia virada no Satanás mesmo. E ele passa assim, aquela criança no colo, e vai olhando para Jesus ali no chão, todo ensanguentado, machucado, marcado pela sua. E eu sempre fiquei encucado com aquela cena. Eu falei: o que tem a ver esse cara aí com a criança? Eu fui ler, pesquisar sobre. E qual era a mensagem que estava querendo dizer ali? Que até o diabo cuida bem do filho. Porque o filho do diabo estava no colo dele, o filho de Deus estava apanhando. Então a ideia era o quê? Para dizer o quê? Que até o diabo cuida bem do filho. E o filho de Deus estava apanhando, cheio de sangue, todo machucado, marcado. Então, ou seja, o que o diabo quer falar muitas vezes? Que ser filho de Deus não pode sentir dor. O que o diabo quer falar muitas vezes? Que ser filho de Deus não vai se machucar, ser filho de Deus não vai se frustrar. Aí cria-se uma geração mimada, achando que não pode sentir dor. Quer vir para o evangelho sem sentir dor, quer vir para o evangelho sem largar nada, quer vir para o evangelho sem abrir mão de nada. Por quê? Porque ela entende que ser filho de Deus pode ter tudo. Só que o filho de Deus foi crucificado sem nenhum pecado, justo ele era, mas morreu por nós. E aí nós viemos agora e queremos não passar por algumas situações desconfortáveis, porque nós somos filhos de Deus. Aí você vai ver o filho de Deus na cruz dizendo: por que tu me desamparou? Porque quando a dor é muito forte, irmão, ela traz questionamento de verdade se Deus nos ama, se Ele está presente ou não, mesmo sendo Jesus. Jesus estava prestes a entregar o Espírito já. Isso é muito, muito, muito forte, por quê? Porque o Filho de Deus estava numa cruz, e é como tivesse transmitindo para outras pessoas, era o quê? Cadê o teu pai? Cadê o teu pai? O que tu está fazendo aí? Aí você vai ver que a continuidade do texto vai dizer que ele estava, quando Jesus fala, ele está dizendo que é chamando por Elias. Ele está chamando por Elias. Aí foram lá, correram, pegaram a esponja lá, o vinagre, e quiseram colocar na boca de Jesus. Porque a dor, irmão, é isso aí. Ela quer fazer você dizer que ele te abandonou. Cadê teu pai? Cadê o teu Deus? Quantas vezes você já ouviu essa fala de boca de pessoas que queriam ferir você? Só que você sabe que é mentira, porque ele não abandona ninguém, como nós lemos aqui. Nós estamos gravados na palma da mão dele. Só que deixa eu te falar uma coisa: sustentar isso durante a provação é complicado. Sustentar isso por muito tempo é muito difícil. Porque você começa a olhar para a situação e não consegue entender. Porque o diabo quer que você faça o quê? O diabo quer que você foque no momento. O diabo quer que você foque nessa circunstância que você está vivendo agora. O diabo quer que você foque nisso. Ele não quer que você pense no amanhã. Ele não quer que você pense, que você entenda que você está salvo. Ele não quer que você entenda que o seu pai não te abandona. Ele não quer. Ele quer que você foque no momento. Se o momento for ruim, ele quer que você foque aí. É por isso que eu disse para você que o silêncio, o cansaço e a dor é uma forma que o diabo usa para dizer: cadê o teu Deus? Porque ele quer que você olhe nisso aqui, nesse momento. Ele não quer que você olhe na eternidade.
Ele não quer que você olhe depois, ele quer que você olhe hoje. Ele quer que você veja o casamento ruim, ele quer que você veja a vida financeira ruim, ele quer que você veja a doença, ele quer que você olhe nisso, ele não quer que você olhe depois. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está lá na cruz, que ele diz isso, para quem não conhece o propósito, vai entender como abandono mesmo. Mas para quem conhece o propósito, vai saber que nenhuma dor supera o propósito. Porque Jesus tinha um propósito de estar ali. O que parecia abandono para as pessoas, para quem conhece da história, sabe que era salvação, irmão. Era algo grande que estava sendo feito. Um propósito estava sendo se cumprido. Estava se cumprindo. Só que eu e você olhamos para o momento. E se você olhar para o momento da cruz, você fala, caramba, mataram ele, machucaram ele. No momento. Mas se você entender o propósito geral, você vai falar, se Jesus não tivesse ido lá. É por isso que você não entende, você passar por algumas situações e você questiona a Deus, você reclama a Deus, você diz que está doendo porque você não entende o propósito. Porque quem entende o propósito vai entender que nenhuma dor supera o propósito de Deus. E eles cantaram aqui, a continuidade disso daqui. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus, depois que fala isso, entrega o seu espírito, a Bíblia diz que tem um terremoto. A Bíblia vai dizer que o véu se rasga, os sepulcros se abrem e os santos voltam para a cidade, irmão. Quando eles matam Jesus, que eles entendem que mataram, Jesus entrega os seus espíritos. Na verdade, eles não mataram Jesus, irmão. Jesus entregou-se. Por isso que eu falo para você que a adoração não é o que você faz, é o que você entrega. Quando nós entendemos que a adoração é a entrega, tudo muda. Quando Jesus entrega o seu espírito, claro que ele fala, por que me desamparaste? Irmão, ali, uma visão, um coitado que nem eu falando. O espírito já não estava mais ali. Porque ali está só o homem. Ali a separação já tinha sido feita. Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu falo que acontece a separação? Porque a Bíblia diz que é Trindade, 3 em 1, 3 que são 1. Então quando ele fala assim, por que me desamparaste? Já tinha separado, irmão. Já tinha separado. E ali está como um homem, sentindo todo o peso e a dor. E ali ele se entrega. A Bíblia diz que quando ele entrega o seu espírito, a coisa começa a acontecer. Você imagina, irmão. E eu vou te falar uma coisa. A Bíblia não diz que todos os sepulcros se abriram. Dos santos. Dos santos. Não foi de todos, irmão. Não foi de todos. E aí eu gosto disso. E eu já gosto de dar uma viajada. Se for viagem, deixa a minha viagem de boa. Quando João Batista está prestes a perder a cabeça, porque tinha denunciado o rei, ele chama 2 discípulos e vem aqui. Vai lá ver se é ele ou espera por outro. Por quê? Por quê? Porque o silêncio, presta atenção, o cansaço e a dor é uma arma para o diabo. Aquele homem que pregou dizendo que não era digno de desatar as sandálias dos pés, que ele batizava com água, mas Jesus batizava com fogo, e quando ele viu, Jesus falou, eis que o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando ele está preso, ele chama 2 caras e fala, vem aqui, vai lá ver se é ele mesmo. Por quê, pastor? Porque o diabo sempre vai usar o silêncio, o cansaço e a dor. Aí agora a dúvida entrou, vai lá perguntar se é ele mesmo. Ô profeta, tu não falou que ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo? O que aconteceu? João estava sem ouvir a voz de Deus. João estava cansado. João estava sentindo dor. A Bíblia vai dizer que os discípulos agora chegam lá até Jesus e falam assim, Jesus falou, vem aqui. Vou mostrar para vocês o negócio. Os cegos vêm. Os aleijados andam. O reino de Deus é pregado aos pobres. E os mortos vão ressuscitar.
Está escrito lá, irmão. Jesus falando para os discípulos de João: os mortos vão ressuscitar. Quando os discípulos saem de perto de Jesus, eu gosto disso, irmão. Porque Jesus mostra o que é honra. Jesus mostra e ensina para nós o que é honrar as pessoas. Presta atenção. Quando os discípulos saem de perto de Jesus, Jesus chama os outros e fala assim: o que vocês vistem saindo lá e tal? Ah, não sei o que e tal. Aí estou adiantando para você entender. Ele fala assim: nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Eu perguntei para Deus assim, falei: por que ele não falou isso para os discípulos? João ia se alegrar, ele estava prestes a morrer. Sabe o que o Senhor falou para mim? Honra é verdadeira quando é feita pelas costas. Honra verdadeira é o que é feito na ausência. Então o que Jesus ensinou para nós? Quer honrar alguém? Honra quando essa pessoa não tiver. A Bíblia diz que os discípulos saem de lá, Jesus começa a falar para os outros. Aí Jesus vai falar assim: Jesus foi nascido de mulher. Ele falou: nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Preste atenção numa coisa: quer honrar alguém? Honra quando ela não tiver. Quer honrar na frente? Claro que às vezes você vai honrar porque tem que homenagear uma pessoa e tal, mas a honra verdadeira é quando ela não está. Quando uma pessoa não tiver, com a forma que você vai se comportar, aí você está mostrando quanto você honra. E aí eu fico imaginando os discípulos chegando lá para Jesus e para João e falando: João, ele falou que os mortos vão ressuscitar. A Bíblia está dizendo que os santos saíram do sepulcro. Ela não diz quem é. Ela não diz. Mas a Bíblia está escrita dizendo. Você pode ver na continuidade do texto na qual nós lemos. Os sepulcros se abriram, irmão. Os santos levantaram e começaram a entrar na cidade. Você imagina, irmão. Você imagina o que é isso? Não sei se você tem ideia, ou se eu estou conseguindo passar para você exatamente isso. Mas presta atenção numa coisa: você imagina a terra começar a sacudir, os sepulcros começam a se abrir e ele começa a se levantar e volta para a cidade. Você imagina quem estava na cidade vendo. Por isso que o guarda, presta atenção, o guarda vai falar: verdadeiramente. Verdadeiramente ele tem pai. Vou melhorar minha fala, porque essa fala que foi que eu coloquei agora, tá bom? O guarda fala assim: verdadeiramente ele é filho de Deus. Preste atenção numa coisa: só pode ser filho quem tem pai, irmão. Só pode ser chamado de filho quem tem pai. Então o guarda falou assim: caramba, vê, porque imagina o guarda estava crucificando, tirando sarro, zombando. Quando Jesus entrega o Espírito, a terra começa a chacoalhar, irmão. Aí você imagina o guarda vendo os caras levantando, entrando na cidade, voltando. Porque literalmente é a morte que traz vida, irmão. E aí o guarda vai falar: verdadeiramente ele tem pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o diabo falar para você que você foi abandonada, quando o diabo usar a ausência de alguém para colocar um peso sobre a tua vida, diga para ele: eu tenho pai. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E aqui eu encerro para dizer uma coisa para você. Lucas 15 conta aquela parábola muito famosa do filho pródigo. Mas eu sempre gosto de voltar para o filho que fica. Duas coisas acontecem naquele texto, que os dois filhos falam a mesma coisa. O que, pastor? Os dois se acham como funcionários, não como filhos. Quando aquele filho mais velho volta do campo, o louvor pode vir para cá já. Quando aquele filho mais velho volta do trabalho e vê de longe aquela festa, aquele... O que está acontecendo aí? Ele pergunta. Um dos funcionários diz assim: teu irmão, pô, estava perdido, voltou, teu pai matou o bezerro gordo. Aquele cara fica maluco, fica bravo, e o pai chega perto dele e fala assim: entra para a festa, pô.
Entra para a festa do teu irmão. Ele falou assim, esse teu filho gastou dinheiro com as prostitutas. Eu nunca fiz isso. Eu nunca saí daqui um dia. Nunca sempre trabalhei para tu. Nunca saí daqui e tu nunca me deu nada para me fazer com meus amigos. Ele falou assim, filho, tudo o que é meu é teu. Não é que o filho de casa nunca teve nada. É porque ele nunca se viu como filho. Ele tinha o entendimento que o pai era patrão, não era pai, era patrão, ele era funcionário. Isso é ruim, trazendo para nós, para me encerrar aqui. Quando eu não tenho identidade, quando eu tenho crise de identidade, eu não consigo reconhecer a paternidade que existe de Deus. O problema não é que Deus não é pai, o problema é que eu não me vejo como filho. Esse é o maior problema, porque ele vai ser sempre pai. O problema é que em determinados momentos eu não me vejo como filho. Em determinados momentos eu não me sinto como filho. Então ele falou, eu trabalho para o Senhor há muitos anos. O Senhor nunca me deu nada. Não precisava dar, era só pegar. O que o pai falou para ele, filho, deixa eu te falar uma coisa. Tu não precisava nem pedir, era só pegar. Só que como ele se via, é por isso que eu falo para você, a crise de identidade não deixa você ver a paternidade de Deus. Porque muitas vezes, o que eu faço? Eu linko o meu pai físico com o meu pai. Presta atenção, tem pessoas que não gostam de chamar Deus de pai. Tem pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de pai. Sabe por quê? Porque quando ela vai falar pai, ela lembra de outro pai. E é por isso que eu falo para você que Deus não vai ser esse pai que você pensa. Ele é outro. Outro. Que nunca vai te deixar. Que nunca vai te abandonar. Que sente as suas dores, porque a Bíblia diz que são 3. Então, quando Jesus estava apanhando, ele também estava. Então, nós temos um pai que sente as nossas dores. Nós temos um pai que está perto de nós sempre. Que às vezes ele vai estar em silêncio, mas está lá. Porque o silêncio não é ausência. Então ele não pode estar falando, mas ele está lá controlando. Só que tem pessoas que trouxe isso, a ausência da paternidade humana, para Deus. Então muitas vezes está comportando com Deus como fosse funcionário também. Faço tanto na tua casa, estou tanto fazendo, estou te servindo tanto tempo, estou fazendo tal, você nunca me deu nada, porque você acha que servir é ter algo em troca. E o verdadeiro serviço para Deus é entrega. Só que a gente acha o quê? Se eu servir bastante, Deus vai me dar alguma coisa grande. Não vai dar. Porque você já tem um grande. Porque ele está falando para o filho que estava em casa, filho, não precisa me pedir, você já tem, é seu. O que é meu é seu, mas a forma que o filho se comportava era de funcionário. Porque o pai sempre foi pai. Agora a forma que a gente se vê é diferente. É por isso que muitas vezes a gente vai comportar com Deus como fosse um pai que bate, como um pai que abandona. Por isso que quando Deus está em silêncio, você pensa que Deus abandonou você. Deus não abandonou, é que o teu sentimento de abandono fica grande. Seu problema é quando não tem fala, aí você lembra de um pai que não conversava com você. Mas não é que Deus não está falando que ele está ausente, aí você está em silêncio, ele está trabalhando. Porque o silêncio dele também é a resposta. Só que a gente ligamos uma coisa na outra, onde fica o problema. Aí nós começamos a nos comportar como funcionário e não como filho. Porque quando nós nos comportamos como filho de Deus, a gente vem aqui dentro diferente. Hoje eu vou encontrar o meu pai. Disse para você que muitos que estão aqui não tiveram a oportunidade de sentar na mesa com seus pais. Por N motivos. O meu, muitas vezes, é porque estava bêbado. Então não tinha mesa em casa, irmão. O pai chegava, a mãe já chutava a panela, aquela gritaria, então não tinha um almoço de domingo. Nunca tive. Tinha no Natal ou no Ano Novo, porque meus irmãos iam para lá, meu pai bêbado, e aí eu via meus irmãos, tipo, meio tirando ele de lado, porque ficava falando bobeira, bêbado, e só ali nós tínhamos a mesa. Mas era uma vez por ano, 2 por causa do Natal e Ano Novo. Meu pai bêbado, falando uma pá de bobeira, então minha mãe começava a gritar, e era assim, foi anos, sem mesa. Não tinha mesa, sentar e fazer uma oração, não tinha, porque não tinha ninguém crente na minha família também. Mas tinha briga. Então, quando se falava de família, se falava de briga. Quando se falava de pai, falava de um pai ausente que não conversava, que não tinha um papo, não trocava uma ideia.
Só que eu disse para você que hoje nós estamos aqui, sentados na mesa com o Pai. E muitas vezes vai estar em silêncio. Só que está lá. Se eu focasse no pensamento de meu pai não fala comigo, mas meu pai está, talvez eu pensasse no meu pai de outra forma. Eu queria que meu pai falasse, mas meu pai não falava, mas ele estava lá. Hoje ele nem fala, nem está, irmão. Então se eu tivesse sido mais justo e mais compreensivo, entender, ele está bêbado, ele não fala, mas está aqui. Olha como muda. Meu pai não fala nada, mas está aí, pô. Pior é quando ele não está. Aí ele não vai falar mais mesmo. Só que eu vim disso daí. E quando eu chegar nessa parte de paternidade, eu gosto de falar. Eu fui tratado nisso, eu fui curado nesse negócio. Quem está aqui hoje, sabe, está fazendo o curso com a gente lá dos homens, quando a gente chega nessa área, é pancada, irmão. Porque tudo se arremete a como me comporto hoje com a da paternidade. Porque muito tempo se defendeu, porque a mãe carrega 9 meses e o pai não era nada. Essa é uma verdade. É porque a mãe é só uma, e o pai só ajudou a fazer. Só quando eles perceberam que a ausência masculina começou a dar problema, e hoje um dos maiores problemas é a falta de paternidade, porque se cresceu um pai ausente, um pai que não conversa, um pai que não dá carinho, um pai que acha que dar presente é melhor do que estar presente, e aí começaram a entender. Então hoje, quero dizer para você, para a gente tomar a ceia aqui junto, com o pai, não permita que as suas experiências ruins com o seu pai traga para dentro da casa. Que você não se veja mais como órfão, que você não se veja mais como funcionário. Não, você veja que tem um pai que existe, que funciona, que protege, que cuida, que a Bíblia diz que ele tem o nosso nome gravado em suas mãos. Ele está dizendo, pode uma mãe abandonar, mas eu não abandono. Eu não jogo fora. Você tem essa oportunidade. Então, se porventura, em algum momento, você tem esse sentimento dentro de você, entenda uma coisa, você tem pai, viu? Quando o diabo falar para você assim, cadê o seu pai? Fala, meu pai está aqui. Mas eu não estou vendo, mas ele está. É por isso que tem livramentos que você viu e que você não viu. Quem é que estava lá? O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Ele falou, eu não. Você me abandonou, você esqueceu de mim. Ele está falando, eu? Pode qualquer um. Quando ele usa o exemplo da mãe, ele está falando do exemplo maior. Mas o que ele está dizendo é, pode todo mundo te esquecer. Eu? Então, quando o silêncio, quando o cansaço, quando a dor vier, fale para eles, o meu pai está vivo. Vivo. Pastor, mas e quando eu falo de pai, de mesa, de casa, a minha lembrança é muito ruim. Apaga isso. Lembra dessa mesa aqui, ó, hoje. Quer guardar alguma coisa? Guarda essa mesa aqui hoje. Dia dos pais. O pai está aqui. Mas pastor, meu pai não é crente, meu pai já morreu, como o meu também já foi. E agora o que eu faço? O pai está aqui. O pai está aqui. Quebra todo aquele trauma daquela mesa. Eu já quebrei faz tempo trauma da mesa da minha casa. E eu falo para tu, irmão, era complicado. Muito complicado. Mas eu entendi. O que meu pai precisava era de Jesus. Então você está falando, meu pai é bêbado, meu pai não é carinhoso. Leva Jesus para ele. Ele está precisando de Jesus. É Jesus que ele precisa. É o que você carrega. Então pega essa mesa aqui e leva ela para tua casa. Pastor, quando chega lá em casa é uma brigada igual hoje, vai ter o almoço, daqui a pouco vão beber. Fala assim, posso fazer uma oração? Posso fazer uma oração? Leva Jesus para eles. Acende a luz lá. Acende a luz lá. Porque o melhor alimento de uma mesa é a comunhão, irmão. Faz uma oração. Mas eles não são crentes. Faz um Pai Nosso. Ora um Pai Nosso. Ora, porque a gente tem crente que acha que Pai Nosso é do católico. Pai Nosso é a oração modelo que Jesus deixou. Quem ora é católico. Não, é a oração que Jesus deixou. Pai Nosso que estás nos céus.
Ora o Pai Nosso. Eles vão orar junto contigo. Ah, mas eu sou crente, eles vão orar. O Pai Nosso é a oração universal, irmão. Ora o Pai Nosso. Você vai ver que vai ser diferente. Se coloque de pé quem pode, em nome de Jesus. Aproveite esse louvor agora, que eles vão louvar aqui. Antes de nós tomarmos a ceia, não estou te convidando a fazer uma regressão, não. Porque o evangelho não trabalha com regressão. Mas estou te convidando a levar teus pensamentos, aqueles momentos ruins, e colocando momentos bons. Não focando mais naquele tempo, mas focando no tempo que você está vivendo hoje. E para onde você vai amanhã. Foca nisso. Foca nisso. Foca nisso. Tira aqueles pensamentos ruins. Tira aquela gritaria da tua cabeça. Tira aquele homem bêbado da tua mente. Tira aquele homem drogado da tua mente. Tira aquele homem que te abandonou da tua mente. Começa a focar em Cristo, que um dia te resgatou. Que um dia, quando todo mundo te deixou, Ele foi lá te buscar. Aquele dia que te jogaram na lata do lixo, Ele foi lá e buscou você de lá, para te colocar numa mesa hoje. E disse para você sentar na mesa com os príncipes. Tem uma mesa preparada para você. Tem uma mesa preparada para você e não foi pela mão dos homens. Ele está querendo curar esse vazio, esse espaço que está. Ele não vai ser aquele cara, ele é outro pai. É um pai que nunca vai largar a tua mão, até mesmo nos teus erros, até mesmo nas suas desistências, até mesmo nas suas crises de identidade. Ele vai segurar na tua mão e falar: o pai está aqui, hein? O pai está aqui. O pai está aqui. O pai está aqui, não larga a tua mão. Esse não. Se você talvez tenha alguma imagem de algum homem indo embora e nunca mais voltou, quero dizer para você que desde aquele dia ele estava lá. Todos os dias que você não teve um carinho dele, ele te deu um carinho. Ele estava próximo, mas eu nunca ouvi a voz dele, pastor. Não confunda silêncio com ausência. Ele sempre esteve lá. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Segurando na minha mão. Muitas vezes não entendi o que estava acontecendo, ele estava segurando. Como segura até hoje. E hoje eu tenho certeza e convicção. Eu tenho um pai. Tenho um pai. E vai chegar um dia que eu vou encontrar o outro. Não sei qual vai ser o sentimento real, mas eu vou encontrar. Porque ele vai para o mesmo lugar que eu vou. Ele vai para o mesmo lugar que eu vou. Adore o Senhor. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar.
sabe quem eu sou. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. E não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. E não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Oh, estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Oh, estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, não preciso. Eu quero te, eu sou teu pai. Não é sobre. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. É só chamar. 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 E não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. A Bíblia vai dizer que Jó ganhou tudo em dobro, só não os filhos. Mas Jó ganhou uma coisa muito maior do que tudo aquilo. O Jó diz assim: agora os meus olhos te veem. Aí Jó falando assim: o Senhor sempre esteve aqui, né? Jó ganhou tudo em dobro, dinheiro, riqueza, os filhos manteve os 10. Mas o maior presente de Jó
era olhar e falar: tô te vendo, hein? Ele sempre esteve aí. Sempre. Glória a Deus. Os pastores já podem se posicionar na mesa. Todo mundo já pegou a ceia aí? Tem alguém sem a ceia? Se tiver alguém sem a ceia, é só levantar a mão assim, ó. Deixa a mão levantada para você, para eles ir até você. Fica a mãozinha levantada. Aqui na frente, ó. Se tiver algum pastor na casa aí, algum missionária, pastora, evangelista, pode vir aqui na mesa aqui, tá bom? Ah, mas eu não sou da igreja. A mesa não é da igreja. É mesa da ceia, irmão. Ah, mas eu não faço parte dessa igreja. A mesa não é da igreja, irmão. A mesa é a ceia do Senhor. Então, se tiver algum pastor na casa aí, algum evangelista, missionário, por favor, pode vir aqui para a mesa. Haroldo, pega o pão ali. Pastora, pega o cálice lá. Esse aí mesmo, pode pegar esse aí mesmo, Haroldo, de verdade, isso. Pode pegar ele, pode pegar. Tá com a mão limpinha? Estende a mão para cá para a gente abençoar. Pai, estamos nesse momento consagrando o pão, o suco de uva. O pão que representa o teu corpo, o suco que representa o teu sangue. Nós estamos consagrando a Ti nesse momento. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Mais um mês, mais uma ceia. Nós estamos aqui, vencemos, chegamos, conseguimos. Muito obrigado por deixar participar de Ti, participar do Teu corpo. É o que mostra a comunhão contigo. A comunhão verdadeira é fazer parte do pão, é fazer parte do suco, parte do corpo, parte do sangue. Então nesse momento consagramos a Ti o pão, consagramos a Ti o suco de uva e Te agradecemos por mais um mês. E assim Te oramos em nome de Jesus. E você diz amém. Pega outro pão aí, pastor, agora. Você sabe que toda ceia a gente tem um costume que eu adotei de pegar o pão e presentear uma família. Já vou aproveitar para comunicar a você o que vai acontecer a partir da próxima ceia. Nós vamos escolher uma família, na verdade duas, porque é de manhã e à noite. E na semana da ceia, essa família vai ser visitada por mim e por um casal que vai tomar conta da ceia, de montar a mesa e tal. E nós vamos fazer isso. Então a pessoa que for ganhar o pão na semana, ela vai ser visitada por nós. Nós vamos visitar a sua casa, ver o que está faltando, não para querer apontar e dizer não. Nós vamos, na verdade, não só para você ganhar o pão, mas para você ser assistida por nós naquela semana. Nós vamos fazer isso agora, a próxima ceia já começa. Então nós vamos visitar a casa da família na semana, vamos ver o que ela está precisando. Então se estiver precisando de nada, a gente vamos orar, vamos abençoar a casa e vamos embora. O que ela estiver precisando, a gente vamos orar. Isso vai ser uma coisa que Deus colocou no meu coração, que uma pessoa me falou que fazia. Vamos acrescentar o nosso trabalho com dele e vamos fazer isso. Então essa família junto comigo vamos visitar o lar. Então a partir da próxima ceia, a pessoa que for escolhida vai ser visitada durante a semana por mim. A não ser que não queira, não, pastor, não quero o pastor na minha casa. Então a gente pula para outro. Só que avisa que a gente dá o pão para outro também, tá bom? Ah, não quero o pastor na minha casa. Então a gente vai dar para quem quer receber o pastor lá e a família. Nós vamos abençoar o teu lar. Nós vamos te ajudar no que você precisa, tá bom? Então esse é o próximo passo. Essa próxima ceia já vai ser dessa vez. Essa ainda não, porque como era o dia dos pais, a gente segurou, vamos deixar para a próxima. A gente vai entregar o pão para o pastor Eduardo, para a Jaque. O pastor Eduardo fez aniversário esses dias, né? 18, né, pastor? Hã? 19, né? Mas está com dente de leite ainda, é mesmo mais novo. Tá trocando os dentes, é novo, né? Dente de leite. Deus te abençoe, tá bom? O pastor Eduardo fez aniversário esse dia. Deus abençoe já. Ganhou um presente, virou vovô, né? Vovô. Vovô fresco. Fresquinho. Tá bom? Então Deus te abençoe. Presente nosso para você. Obrigado por toda a ajuda de sempre aí, tá bom? Se precisar, tu conta com a gente. E quando estiver viajando, você que vai ter o telefone, viu? Não vai me chamar também.
Eu que eu falei, isso aí é para você também, não vai me ligar, é com você o negócio. Tá bom? Deus te abençoe. Receba esse pão com símbolo de gratidão e presente. Tá bom? Tamo junto. Amém? Quem falar alguma coisa? Hã? O que foi? Não, você está olhando para mim só aqui. Você está tinha que falar uma coisa, eu não esqueci. Tu é missionária, essa menina? É? Você é missionária? Ah, tá. Não, você estava consagrado, senão tu tinha que vir para a mesa. Pô, tá me vendendo, hein, pastor? Caraca. Ah, entendi. Não, mas se tiver alguém consagrado aí, por favor, a mesa pode fazer parte dela, tá bom? A mesa não é lugar de exclusão, é uma mesa de inclusão. Como eu disse, se você é pastor, missionário, evangelista, em outra congregação, a mesa é uma só, tá bom? Todo mundo pegou o pão aí, pegou o suco. Ah, tem unha, né? Unha nova, inclusive, né? Todo mundo pegou aí, irmão? A Bíblia diz que o Senhor Jesus na noite foi traído. Vamos esperar o Kaique abrir. Esperar um pelos outros, Paulo falou. Isso. É nova, é a primeira, né, profeta? Vou seguir o que Paulo falou. Estamos esperando. Agora, pronto. Todo mundo já abriu aí, irmão? A Bíblia diz que o Senhor Jesus na noite foi traído. Pegou o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vocês. Semelhantemente pegou o cálice e disse: esse é o cálice da aliança, da nova aliança. Eu sempre costumo dizer isso, sempre vou falar. Essa é a hora que você pode ser juiz. Essa é a hora que você pode ser juiz. Não dos outros, de você. É você que vai definir se pode ou não. É você que vai definir. Agora é a hora de ser juiz. Juiz de você mesmo. É você que sabe se pode fazer parte ou não. É você que sabe se pode tomar ou não. A Bíblia diz para você se analisar. E a Bíblia diz para se analisar e tomar. A Bíblia diz para se analisar e não tomar. É para se analisar e tomar. Tá bom? Então analisa você a si mesmo. E agora você vai praticar o juiz. Ser juiz de você. Tá bom? Então quem está com a ceia, pode comer. E pode beber. E glória a Deus por isso. Adore o Senhor. Diga palavras de amor para Ele. Se declare para Ele nesse momento. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciões rendem suas coroas ao poder e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Aleluia. E tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os santos e os anjos se prostram aos teus pés. E os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele tu és digno de tudo.
pois tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, só tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. E dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti a nossa ação. Dia e noite suba a ti a nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti a nossa adoração. Dia e noite suba a ti e te exaltamos. Levante sua mão pro alto. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e infinitas consolações do nosso amigo Santo Espírito seja contigo, comigo, com a tua casa, com a minha casa. Só aquele que crê diz amém. Deus abençoe, boa semana.